Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Vieira Pereira e hoje eu vou dar aula sobre sistemas de vigilância em saúde. Então, a vigilância epidemiológica nós vamos abordar e as doenças de notificação compulsória. Bom, então a vigilância epidemiológica ela foi criada como uma medida de segurança obrigatória nos serviços de saúde em meio a um surto de varíola na década de 70, tá? Então, começou-se, né, então, a ter essa preocupação maior de cuidar um setor voltado a essa vigilância, porque muitas pessoas estavam sendo acometidas por essa doença. E aí, 5 anos depois, em 1975, surgiu uma outra epidemia, que era a epidemia da meningite meningocócica, né? E que afetou muito as crianças, então muitas crianças foram a óbito por conta da meningite, e aí isso afetou profundamente a mortalidade infantil, né? Aumentando bastante, então, esse indicador de saúde. E aí se estabeleceu então uma crise sanitária por conta disso, e aí foi criado então o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Isso aconteceu em 1975, na 5ª Conferência Nacional de Saúde. Então, qual que era o conceito de vigilância epidemiológica naquela época, lá em 1975? Era observação sistemática e ativa de casos suspeitos ou confirmados de doenças transmissíveis e de seus contatos. Então, a ideia justamente era identificar quantas pessoas tinham as doenças transmissíveis ou quem estava, né, em investigação dessas doenças, mas também fazer uma observação das pessoas que estavam em contato com essas doenças, para identificar se essa doença se desenvolveria ou não. E aí a ideia era, a partir do momento que se identificava casos suspeitos ou casos confirmados, que essas pessoas então passassem por uma vigilância e aí ficassem em isolamento, né, ou em quarentena. E aí sim, então, logo após seriam liberadas, então, à medida que se percebesse que elas não tinham risco de desenvolver ou transmitir aquela determinada doença. Então, a isso, né, surgiu lá no período da década de 70. Posteriormente, né, em 1988, foi instituído o Sistema de Saúde Brasileiro, o SUS, né? E aí, quando a gente olha lá no artigo 6, estão incluídas ainda nos campos de atuação do SUS execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e da assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Então, com a implantação do SUS, a gente coloca, então, a gente tem lá, então, no artigo 6º, que a vigilância epidemiológica é uma ação do SUS. Então, né, o Sistema Único de Saúde já acolheu, então, essa vigilância. E aí, com a implantação do SUS, nós temos, então, um novo conceito da vigilância epidemiológica. Então, é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Então, aqui a gente percebe que a vigilância epidemiológica agora, ela não é somente voltada às doenças transmissíveis, mas a qualquer doença ou agravo, né? Então, de repente, quando a gente pensa aqui, né, um tipo de agravo, né, uma violência doméstica, né? Então, esse pode ser, então, um risco, né, dentro da vigilância epidemiológica que deve ser observado, né? E aí, essa vigilância epidemiológica, ela não observa só a distribuição dos casos, mas também os fatores determinantes daquele determinado caso, tá? Então, ela tem um olhar agora voltado também para isso. Então, quando a gente pensa numa vigilância, né, uma vigilância da população, nós temos então um setor agora que vai identificar, né, o número de casos de doença, características daquela doença, fatores determinantes o tempo todo, né?
Então, a população, né, brasileira, ela passa, então, né, por uma vigilância que acontece a todo momento, né? Então, através dos exames preventivos, né? Do acolhimento, por exemplo, no Programa de Estratégia de Saúde da Família, no NASF. Então, o tempo todo existe um setor de saúde fazendo essa vigilância. E aí, é interessante quando a gente tem uma vigilância, que é possível, então, eu conseguir identificar uma variação, que seja para mais ou que seja para menos, dos casos ocorridos de uma determinada doença, né? E a gente consegue observar isso num curto período, né? Então, por exemplo, né, a gente observar que naquela escola não tinha ninguém com diarreia, hoje tem, então, 200 crianças. Então, tendo essa vigilância epidemiológica, é fácil de identificar, por exemplo, um surto epidêmico, né? Então, dessa forma fica muito mais tranquilo de observar, por exemplo, né? Se a gente pensar na gripe causada pelo vírus H1N1, né? Então eu tinha 2 casos, agora eu tenho 200, né? Amanhã eu tenho 400. Bom, tem alguma coisa aí acontecendo, né? Então, essa vigilância epidemiológica é super importante porque eu consigo rapidamente identificar que uma doença está se tornando, por exemplo, uma epidemia, né? Ou, contrário, que está sendo erradicada, tá? E aí, quando a gente pensa na incidência das doenças, né, no número de casos novos, se eu não tiver um acompanhamento contínuo daquela população, né, em relação ao comportamento dessa determinada doença, eu não consigo identificar essas variações, né? Então, por isso que a vigilância epidemiológica é tão importante. Ela vai observar essa incidência das doenças, né, ou dos agravos, e aí eu consigo identificar se eu tenho um aumento do número de casos, uma diminuição do número de casos. Então, qual que é a finalidade, né, da vigilância epidemiológica? Então, é conhecer a ocorrência de doenças ou de alguns outros agravos, como eu disse para vocês, né, por exemplo, uma violência doméstica, que são considerados prioritários. Então, a vigilância epidemiológica, ela coloca algumas prioridades, né? Então, por exemplo, doenças que têm um risco maior de letalidade, né? Ou que têm um impacto maior na população, né? Ou agravos, não só doenças. E aí ela consegue identificar, por exemplo, fatores de risco para aquele agravo ou doença, as tendências, né? Então vamos pensar então no agravo, violência doméstica, então acontece mais com a mulher que mora na cidade, né? Então consegue observar essas tendências porque faz um acompanhamento. E aí, com isso, é possível, por exemplo, planejar, executar e avaliar as medidas de prevenção de controle, né? Então, a gente está passando por um momento agora que tem muitas ações da vigilância epidemiológica, né? Então, por exemplo, se a gente identificar, né, nós identificamos um número de casos, né, que veio aumentando da doença Covid-19. Diante disso, entrou-se com alguns procedimentos, né? Então, o distanciamento social foi o primeiro procedimento. E aí, dessa forma, a vigilância epidemiológica consegue identificar se essa ação está sendo positiva ou não. Aí agora estão entrando então com outra ação, que é o uso de máscaras. Então, isso tudo a vigilância epidemiológica é quem consegue identificar se essas ações estão tendo boas repercussões, impactos positivos em relação àquele determinado agravo ou doença, né? Só para vocês também um outro exemplo, né? Eu acompanhei por um bom tempo um estágio no Fórum Criminal da Barra Funda, que né, acho que até alguns dos alunos de vocês fazem estágio lá. E aí, lá eles têm um trabalho bem interessante em relação a crimes relacionados à violência, né? Então, violência da mulher, né, no seu domicílio. E aí, o que eles entraram com uma medida? Então, para diminuir um pouco a pena de quem foi, né, o agressor, eles instituíram um programa, que é um programa que tem vários polos em São Paulo, que é feito com psicólogos que atuam com estes homens. E aí, tentando entender o porquê dessa violência, né?
Então, muitos era por conta de uso de bebida alcoólica, outros porque aprenderam a ser violentos, né? Então, a ideia desses psicólogos é tentar desmistificar este aprendizado relacionado à violência do homem, né? E o que a vigilância epidemiológica observa? Se esse programa tem um resultado positivo ou não. Se a violência doméstica, no caso em São Paulo, tem diminuído, tá? Então, é realmente, né, um setor dentro da saúde pública muito importante. Então, quais são os propósitos, né, as funções da vigilância epidemiológica, né? Primeiro, planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde, né? Para que seja possível realmente identificar o número de casos corretos, né? Tanto suspeitos quanto casos confirmados de doenças ou agravos. Então, para isso, precisa ter um treinamento, né? Um direcionamento de toda uma equipe de saúde para que eles saibam, então, fazer justamente essa notificação, tá? Então, esse seria o primeiro propósito. Segundo é a coleta de dados, né? Então, quem trabalha na vigilância epidemiológica tem que entender bastante de bioestatística, porque justamente esses dados que são coletados, né, dentro, então, né, das unidades de saúde, independente de qual ela seja, tem que ser coletados da forma adequada. Então, essa é a primeira, a segunda ação, né? A terceira seria o processo dos dados coletados, que normalmente é feito por uma equipe que vai fazer este processamento, então, através de análises estatísticas. E aí, para que depois tenha, assim, né, realmente um resultado bastante fidedigno. Posteriormente, a vigilância epidemiológica faz análise e interpretação dos dados processados. Então, diante desses dados que foram processados, né, o que observou-se como resultado final, né, que nada mais é que uma pesquisa, né? Então, eu tenho tanto número de casos, quais os fatores são associados àqueles casos, né? Então eu quero, por exemplo, pensar, né, eu quero saber o número de quedas em idosos na cidade de São Paulo, né? Já sei o número de casos. E quais os fatores associados, né? Então acomete mais o sexo feminino, em pessoas que moram sozinhas, que realizam poucas atividades físicas, né? Então a gente consegue fazer essa associação. E aí a vigilância epidemiológica vai pegar os dados e processar para tentar entender, né? Quando a gente fala dessa análise e interpretação de dados, isso é feito por especialistas na área, né? Que pode ser um médico, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um professor de educação física, um nutricionista, alguém que entenda sobre aquilo, tá? Posteriormente, a vigilância epidemiológica, baseado nesses resultados e nessa análise, que é feita por especialistas, vai recomendar medidas de controle apropriadas, né? Que pode ser um programa, que pode ser um isolamento, que pode ser um tratamento, né? Uma vacina, por exemplo. E aí, a promoção de ações de controle que são indicadas. Então, ela recomendou e agora isso vai acontecer, né? Então, olha, tem muitos casos de sarampo. Então vamos usar qual que é a recomendação? Vacinar as crianças, né? Então vamos pensar então na promoção de ações. Então vamos levar equipes, né, para locais onde tem crianças para que elas sejam vacinadas, tá? E aí após isso, o que a vigilância vai fazer? Avaliar a eficácia dessa efetivação das medidas adotadas. Então a gente teve um aumento do número de casos de sarampo, né? Isso aconteceu, né, recentemente, porque existe uma ação, né, que é anti-vacinas. Eu não sei se vocês conhecem. Então, dessa forma, no Brasil e no mundo inteiro, começaram a surgir novos casos de sarampo, que tinha diminuído muito, né? E aí identificou-se, então a ideia é identificar por que será que esses casos surgiram. Pode ser por conta dessa linha, né, que é anti-vacina, mas talvez também a vacina não está chegando de forma adequada para aqueles locais. Então, a partir daí, entra-se com medidas educativas e levar a vacina até as crianças, e aí sim vai avaliar essa eficácia das ações.
Ah, agora o número diminuiu. Beleza, então a gente conseguiu ter um resultado positivo, tá? E aí a vigilância epidemiológica também divulga informações pertinentes, informações que são importantes para as pessoas para poderem então mudar hábitos, né? Para que possam também ter uma ação, né, de responsabilidade. Então, por exemplo, a gente pode ver agora nessa divulgação das informações em relação à importância de lavagem das mãos, né, de diminuição então do contato social, de justamente tomar cuidado então, né, com aglomerações. Então, essas divulgações são feitas então de acordo com a vigilância epidemiológica, e aí tentando colocar a responsabilidade da saúde também para a população, né? Que isso muitas vezes, né, nesse momento a gente consegue entender que a população tem uma grande responsabilidade, né, em relação a isso. E aí, de onde a vigilância epidemiológica coleta, né, os dados e as informações, né, para que possa então fazer um processamento, né, e chegar aí aos resultados. Então, primeiro, ela coleta dos dados demográficos e ambientais, né? Então, entendendo então quais as características daquela determinada população, daquele ambiente, né? Quantos homens, quantas mulheres tem ali, quantos são casados, quantos são solteiros, né? E assim por diante. Depois, ela pega os dados da morbidade, ou seja, das doenças, né? Que isso ela consegue coletar em unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, em hospitais públicos ou privados, né? E aí identificando, então, por exemplo, quantas pessoas têm doença de Alzheimer, né? Quantas pessoas foram acometidas pela dengue e assim por diante. Também ela coleta dados de mortalidade, porque é importante para eu saber o impacto de uma determinada doença, saber quantas pessoas morreram por ela, né? E aí esse dado ela pode pegar, por exemplo, dos cartórios, através das certidões de óbito, né? Ou dos hospitais. E aí sim, então eu consigo ter essa confirmação da mortalidade. E também, né, um lugar que é onde ela coleta muitas informações através das notificações de surtos e epidemias, né? Então, essas notificações, que são documentos preenchidos, né, pelo setor de saúde, eu consigo ter essa informação através do sistema de informações do SUS. E aí consigo entender, né, quantos casos eu tenho de determinada doença, né, ou determinado agravo, e eu consigo então fazer essa observação. Então aqui, só para vocês entenderem como que acontece o fluxo das informações quando eu tenho, por exemplo, a notificação de uma determinada doença, tá? Então, vamos pensar lá na doença COVID-19. Então, essa informação ela vai vir da unidade de saúde, que pode ser qualquer unidade, pode ser uma unidade básica de saúde, pode ser de um hospital, né, de uma unidade de pronto atendimento, vem essa informação. Então, vamos supor que eu tive a informação de um caso que foi acometido pela doença COVID-19, né, em São Paulo. Esse dado dessa unidade vai ser levado para o distrito sanitário e para a vigilância epidemiológica municipal, né, no caso aí de São Paulo. Essa informação é levada para a regional de saúde, que leva informação para a vigilância epidemiológica estadual, porque aí eu vou pegar essa informação de São Paulo, eu tenho um caso em São Paulo, e aí na cidade de São Paulo. E agora então eu junto com a informação do estado de São Paulo, um caso em São Paulo mais 5 em outros lugares. Então agora eu tenho 6 casos no estado de São Paulo. Esse dado da vigilância epidemiológica estadual é levada para o Ministério da Saúde. E aí eu consigo entender a nível nacional quantos casos eu tenho, tá? Então, a gente consegue, até se vocês tiverem interesse, depois a gente até pode entrar juntos, a gente consegue ter esse dado, então, no Ministério da Saúde, né? Quantos casos eu tenho da doença
em determinadas cidades, estados e aí no Brasil, tá? E aí eu consigo ter uma noção grande em relação à doença a nível nacional. E aí fica fácil de eu conseguir entender se ela é uma endemia ou uma epidemia. Esse dado do Ministério da Saúde vai para a Organização Pan-Americana da Saúde, né? Que é um outro site que acho que é bem interessante da gente entrar também. Que aí eu vou ter lá a informação da doença frente aos países que constituem-se da América, né? Então, vou ter lá informações do Brasil, do México, né? Da Argentina, e aí eu consigo ver qual que é o impacto, né? Dessa doença, então, na América. E, por último, a gente tem, então, leva essa informação para a Organização Mundial da Saúde. E aí, levando essa informação para a Organização Mundial da Saúde, eu consigo entender se aquela doença virou uma pandemia, tá? Então, por isso que lá no setor pequenininho, né? Então, a gente pensa lá, eu trabalho num hospital, né? Ou trabalho numa unidade básica de saúde. Existe uma grande importância lá no micro, né, de ter um bom treinamento em saúde, para que eu possa fazer uma notificação de uma determinada doença da forma adequada. Eu não posso deixar passar nenhum caso aqui na unidade de saúde, no micro, pequenininho, porque isso vai impactar lá na Organização Mundial da Saúde. Então, de repente, né, uma doença que não é notificada, que é subnotificada ou talvez não notificada, vai fazer com que aquela doença não seja identificada como uma pandemia, por exemplo. E é ruim, porque se não é notificada como uma pandemia, eu não vou conseguir entrar com ações adequadas, né? Não vou ter recursos disponibilizados para aquilo, né? Então, até tem uma grande discussão, né, que talvez a China ela não divulgou esses dados epidemiológicos super importantes, né, para a Organização Mundial da Saúde. E isso pode ter atrasado as ações que a gente podia fazer no mundo inteiro, né? Então, é um treinamento, né? Quando a gente pensa no micro, às vezes a gente pensa lá, né? Eu como profissional de saúde, eu como profissional de educação física, vou deixar isso meio desapercebido, né? Não vou divulgar que isso está acontecendo, né? Uma violência, por exemplo, com uma criança, um abuso sexual, mas essa informação, se ela não sai daqui do comecinho, ela vai fazer com que esse impacto não seja observado, né? E muitas vezes as ações, não só doenças, né, mas agravos podem estar acontecendo em vários lugares, né? No Brasil, no mundo, e isso precisa de alguma forma ser olhado e entrar com ações para mudar isso, tá? Então é bem interessante a gente entender aí esse processo todo. E aí, quando a gente aborda, né, o tema vigilância epidemiológica, é interessante a gente conhecer o que é doença emergente, né? Então, a doença emergente, ela é considerada uma doença nova, né? É uma doença desconhecida da população. Ninguém conhecia aquela doença, de repente ela surge como uma novidade, não tem tratamento para ela, não tem vacina, né? E justamente a gente vai tendo que entender a história natural daquela determinada doença, né, acompanhando os casos. É o que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo em relação à Covid-19. Então, as doenças emergentes, elas são causadas por vírus ou por bactérias que nunca antes foram descritos, mas pode ser a mutação de algum vírus que já existiu, tá? É muito comum quando a gente pensa nas gripes, né? Muitas vezes tem mutações dos vírus e aí então eu tenho uma gripe nova, né? Então, também pode ser considerada uma doença emergente. Então, dentro desse conceito de doença emergente, a AIDS, ela foi uma importante doença emergente, né? Então, até o início da década de 80, a AIDS era uma doença completamente desconhecida no mundo. Ninguém conhecia a AIDS, de repente começaram a surgir casos de pessoas que começavam a emagrecer muito, a ficar muito debilitadas, percebia-se que era uma doença que afetava diretamente o sistema
sistema imunológico e elas vinham a óbito rapidamente. Então, uma doença desconhecida, ninguém sabia o que causava, né? Até que conseguiu se identificar e aí dar o nome à doença e hoje a gente não tem a cura dela, mas tem um tratamento bastante adequado para garantindo a sobrevida, então, daquelas pessoas que têm essa doença, tá? Então, doença emergente é uma doença nova, uma doença desconhecida da população, tá? E aí, dentro da vigilância epidemiológica, nós temos as doenças que elas são chamadas de doenças reemergentes, né? Nesse caso, essa doença é uma doença que ela já é conhecida, que a gente percebe que a incidência dela ela vem aumentando num determinado lugar, numa população específica, tá? Então, muitas vezes era uma doença que ela já tinha incidência bem diminuída e que agora essa incidência volta a aumentar, né? E aí é interessante a gente entender por que isso está acontecendo. Então, é o caso da dengue, da hanseníase, da tuberculose, da gripe, do sarampo, né? Da febre amarela também, né? Então, era uma doença que a incidência ela diminuiu bastante e por algum motivo ela está reemergindo, ela está retornando, né? E aí é importante a gente entender por que está retornando, o que aconteceu, né? Então, como eu disse do sarampo, a gente observou isso, né, no Brasil, nos Estados Unidos, que o número de casos vinha aumentando, né? E aí é importante a gente entender o porquê isso tem acontecido, né? Então, no caso do sarampo, pode ser por conta, né, daquele movimento anti-vacinas, né? Então, eu, por exemplo, conheço mães que são mães super esclarecidas, têm nível superior e não vacinam seus filhos, né? Então, dá uma preocupação grande, porque eu, por exemplo, eu vivi uma situação assim, que a minha filha era bebezinha, ela não tinha tomado algumas vacinas, porque ainda não tinha chegado a data correta, então ela estava de alguma forma exposta, e aí ela brincava com as filhas dessa moça, né, que já estavam em idade de desenvolver determinadas doenças, né, e que não tomava vacina. Então, aquilo me preocupava bastante, né? Então, e realmente é um grupo de mães e pais que tem seguido isso. Esse pode ser um motivo. Mas muitas vezes, né, muitas doenças são deixadas um pouco de lado, né? Então, no ápice da doença, então se fala muito da dengue, por exemplo, se falou muito, né, da importância da vacinação da gripe. Mas quando a doença começa a diminuir um pouco, né, com uma tendência de quase ser erradicada, talvez não se divulgue muito sobre ela e a importância das medidas preventivas como as vacinas. Então, também a gente tem que atribuir a isso porque o sarampo está voltando, porque talvez deixou-se de falar do impacto dessa doença, né? Então, isso é uma coisa bastante importante. Então, a gente tem, eu não sei se vocês têm percebido, quando você abre, né, jornal, a mídia, né, como um todo, só se fala de Covid-19. E realmente outras doenças têm sido deixadas muito de lado, né? Então, a gente está tendo, por exemplo, a vacinação da gripe. Em outros momentos, esse seria o foco principal. Hoje, a gente percebe que tem uma divulgação, mas que não é assim tão grande, né? E super importante, porque de repente, se eu tenho uma gripe causada pelo vírus H1N1, eu vou ficar muito mais debilitado e aí tem uma chance maior de pegar a Covid-19, né? Então, realmente, né, tem uma crítica em relação a isso, mas é algo bastante importante. Se a gente ficar só focado numa doença, podem surgir outras, né? Então, de repente, pode surgirem doenças simples, como diarreia, né? Então, é importante a gente observar isso, tá? Bom, então, em 2011, o Ministério da Saúde, ele publicou, então, uma portaria, né? Que é uma portaria que divulgou uma terminologia adotada, né, a nível de legislação nacional, né, colocando então uma relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública que são de notificação compulsória em todo o território nacional.
E essa portaria, ela coloca também um fluxo, né, um critério de como isso vai acontecer, como essas doenças ou agravos serão então notificados. E ele coloca então a responsabilidade, a atribuição dos profissionais de saúde de preencher então essa documentação para que seja possível identificar então essas doenças ou agravos de notificação compulsória, tá? Então isso aconteceu então em 2011, né? E em 2016 a gente tem então a divulgação então dessa lista de doenças e agravos de notificação compulsória que eu vou mostrar posteriormente para vocês. Bom, então quais são os critérios para se estabelecer que aquela doença é uma doença de notificação compulsória, né? Que exige então que ela seja notificada por um profissional de saúde e que ela contabilize, né, no total da população. Então, a primeira coisa, a gente vai identificar se aquela doença tem uma magnitude. O que seria uma magnitude? Se existe, por exemplo, altas taxas de incidência, né? Então, um grande número de casos novos. Então, a gente pode pegar como exemplo a doença Covid-19, tá? Então, a gente percebe que a cada dia surgem mais casos novos. Prevalência, então quando eu contabilizo o número de casos, eu tenho um grande número de casos. Então, isso também entra com uma magnitude. Mortalidade, quantas pessoas morrem por aquela doença, né? Então, tem um impacto em relação à mortalidade, né? Então, algumas doenças têm uma relação direta com a mortalidade, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, em doenças, né, que afetavam a mortalidade infantil no passado, porque não tinham as vacinas, como, por exemplo, a meningite. E anos potenciais de vida perdido, né? Então, de repente, se é uma doença de Chagas, né? É uma doença que vai impactar na vida daquele indivíduo, tá? Então, isso é a magnitude. Então, por ter uma grande magnitude, ela entra como uma doença de notificação compulsória. Potencial de disseminação por meio de vetores e demais fontes. Então, isso garante uma elevada transmissibilidade. Então, por exemplo, a gente pode pegar a dengue. A dengue, né, para que ela seja transmitida, eu preciso de um vetor, que é um mosquito, que muitas vezes eu tenho ali em grande quantidade, né? E que é difícil, de alguma forma, eu controlar esse vetor. Então, ela é uma doença que entra como notificação compulsória. E a disseminação por outras fontes. Então, se a gente pensar, por exemplo, a gripe, a Covid-19, então eu vou transmitir por um espirro, né? Por tosse. Então, é fácil de eu conseguir transmitir. Então, esse potencial de disseminação, se for alto, então entra também como uma doença de notificação compulsória, tá? A transcendência daquela doença é um outro critério. Necessidade de hospitalização. Então, o que a gente vem observando, né? Aí a gente pegando de novo a Covid-19. Quantas pessoas estão sendo hospitalizadas pela doença? Talvez elas não morram, mas elas são hospitalizadas, né? E aí, com isso, a gente pode pensar que os leitos estão quase todos lotados. Rio de Janeiro, eu escutei outro dia que eles estavam com 80% dos leitos lotados, né? Em unidade de terapia intensiva. Então, quer dizer, tem, né, uma transcendência grande. Também quando a gente pensa em sequelas de uma determinada doença, né? Se ela traz muitas sequelas posteriores, né? A gente pode pegar, por exemplo, a doença de Chagas, tá? A relevância social, que seria o estigma daquela doença, por exemplo, uma hanseníase. Né? No passado, a hanseníase tinha um estigma social muito pesado, né? Então, você não queria ficar perto de quem tinha a hanseníase, que era conhecida como lepra, tá? Então, isso também traz uma transcendência grande. E a relevância econômica. Então, esse acho que, né, o exemplo da Covid-19 é perfeito em relação à transcendência. A gente consegue observar que a gente está tendo um impacto tanto no setor de saúde, quanto a nível da economia do país, né? Então, as pessoas estão tendo que deixar de trabalhar para que não fiquem doentes. Então, ela entra como uma doença pela transcendência, pela magnitude e pelo potencial de disseminação.
Outros critérios seria, então, a vulnerabilidade, né? A possibilidade de eu ter ou não instrumentos de prevenção e controle da doença. Então, por exemplo, o que seria a vulnerabilidade, né? Eu não tenho vacina e nem tratamento para aquela doença. Então, ela entra como uma doença de notificação compulsória por conta da vulnerabilidade, né? Fica muito mais fácil, então, de eu desenvolver a doença, né? Porque eu não tenho controle dela, né? Não tenho cura dela, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na AIDS, né? Não tem uma vacina para ela, né? A Covid-19, nós ainda não temos também nem vacina e nem tratamento. Então, a vulnerabilidade torna ela uma doença de notificação compulsória. Tem uma gravidade, né? E, por último, o critério de compromisso internacional. Então, a gente pode ter uma meta continental ou mundial, né? Com a ideia, então, de tentar eliminar, erradicar aquela determinada doença. E aí existe um acordo que é confirmado entre todos os países para tentar, então, identificar casos daquela doença e tentar diminuir aí ou tentar erradicar aquela determinada doença, né? Então, acho que a gente está vivendo um momento que vocês conseguem identificar todos esses critérios com a Covid-19. Existe esse compromisso, essa meta, né? Então, o impacto, de repente, de uma falta de controle, né? Adequado dessa doença no Brasil vai afetar outros países, tá? Então, aí, por isso que existe a necessidade, então, desse controle, dessa notificação. Esse gráfico, ele mostra sobre um dos critérios que é o potencial de disseminação de determinada doença, tá? Então, ele está fazendo, então, uma observação comparando, então, a escala de transmissibilidade tanto do influenza sazonal, né, da gripe, com a pandemia por Covid-19, tá? Então, o que a gente consegue identificar? Que eu tenho um poder de transmissibilidade muito maior da Covid-19 quando eu comparo com a gripe, tá? E aí, com isso, eu consigo identificar que existe um risco muito maior, né, da Covid-19 quando eu comparo com a gripe, que lógico que também tem, né, uma gravidade só que baixa, tá? Então, a gente vê que ela tá numa zona lá, né, então, próximo, então, ali de 1, e aí, quando eu comparo com a Covid-19, que tá lá próximo de 5, que é o ápice da transmissibilidade. Por isso que é tão importante o distanciamento social. Através desse gráfico, a gente consegue observar isso, né? Que é muito mais fácil ocorrer essa disseminação, né? Mesmo a forma de disseminação sendo muito parecida, né? Justamente por tosse, por espirro, mas a Covid-19 tem, né, a possibilidade de acontecer com uma transmissibilidade muito maior, tá? Depois eu vou mostrar esse artigo para vocês, vou colocar ele na íntegra para vocês terem acesso, tá? É um artigo que ele foi publicado por brasileiros, tá? Mas baseado no que se tem de estudo das duas doenças no mundo inteiro. Aí depois eu gostaria que vocês entrassem, né, ou na Secretaria do Estado da Saúde ou no Ministério da Saúde, e lá vocês vão ver a lista de doenças de notificação compulsória, tá? Essa lista ela foi atualizada em 2006, tá? Por uma portaria, e nós temos outras atualizações, né? Então, a gente teve uma atualização recente, né, em fevereiro desse ano, em que se colocou como doença de notificação compulsória a ser notificada semanalmente, né? Que é a doença de Chagas crônica, né? Que é uma doença que precisa ser controlada. A gente precisa saber quantos casos existem, tá? Então, depois de 2006, nós tivemos ainda algumas atualizações. Bom, pessoal, então essa daqui é uma lista nacional de notificação compulsória, né? Eu peguei lá do governo de Tocantins, mas a gente tem, né? Ela é igual em todo o Brasil, tá? E aí, só para vocês entenderem, nós temos doenças de notificação compulsórias, que são consideradas notificações imediatas, ou seja, assim que eu tenho um caso
que é suspeito ou confirmado, eu tenho que notificar em até 24 horas e tenho a notificação que é feita semanalmente, então não tem uma pressa tão grande para fazer essa notificação, tá? Então, olha só que interessante a gente entrando aqui na notificação imediata de até 24 horas. Esse aqui é, então, de 2016, tá? Então, a gente vê lá, por exemplo, dengue. Então, se eu tenho, por exemplo, um óbito causado por dengue, eu notifico em 24 horas, tá? A doença de Chaga aguda e agora crônica também, que a gente teve, então, uma nova resolução, tá? Febre amarela entra como uma doença de notificação compulsória imediata, tá? Que mais interessante? Influenza humana, né? Produzida pelo novo subtipo viral, né? Então a gente coloca também aí, notifica de forma imediata. E olha só que interessante, gente. Síndrome respiratória aguda grave associada a coronavírus. Então já fazia parte, então, da notificação compulsória lá em 2016, tá? Mas agora a gente tem uma modificação do vírus, tá? Mas aí ela já entrava lá, então, no passado, tá? Porque aí a gente pensando, então, do compromisso internacional, tá? E aí a gente tem algumas doenças e agravos de notificação semanal, tá? Então, aqui a gente tem casos de dengue, por exemplo, hanseníase entra como notificação semanal, casos de AIDS, óbito infantil materno, que vai entrar, então, né, na observação por conta do Pacto pela Vida, sífilis, violência doméstica e outras violências, né? Então, vejam que não é uma doença, mas um agravo, né? Um evento em saúde, então entra como uma notificação semanal. Uma coisa que eu não falei que é importante, entra como notificação imediata violência sexual ou tentativa de suicídio, né? Então, é interessante que a gente percebe que essa lista de notificação compulsória, ela não anota, né? Não tem essa observação somente de casos de doenças, mas de eventos que são graves, né? Como, por exemplo, uma tentativa de suicídio, uma violência sexual, uma violência doméstica. Esse aqui, então, é um documento, né? O documento que é preenchido quando eu tenho um evento ou uma doença de notificação compulsória. Esse documento se chama SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, tá? E aí o profissional de saúde que fizer a identificação dessa suspeita ou casos da doença ou eventos, ele tem que preencher esse documento, tá? Então, aqui no caso, a gente coloca lá, né, no tópico 2, o nome da doença ou agravo. Então, no caso, a leptospirose, aí vai ter a CID-10, né? Então, o número relacionado àquela determinada doença. E aí tem vários dados, né? Em que unidade de saúde isso foi observado, né? A data dos primeiros sintomas, o nome do paciente, data de nascimento, idade, sexo, se é gestante, né? Em que trimestre de gestação, a raça e a cor, a escolaridade, né? O município de residência. Então, esses dados a gente anota para poder, então, associar, então, a determinada doença ou agravo. Aqui é um outro exemplo, então, do documento do SINAM, né? Então, de notificação. E aí, para identificar, então, no caso, a dengue lá em Niterói, no Rio de Janeiro, né? E aí, através disso, a gente consegue observar, então, né, quantos casos foram notificados. E aí, dessa forma, então, eu consigo ter acesso a quantos casos de dengue eu tive naquela determinada cidade. Aqui, pessoal, eu trouxe um fluxograma só para vocês entenderem como é que as equipes de saúde estão atuando para poder confirmar, né, ou descartar aqueles casos de Covid-19, que são considerados, então, casos de notificação compulsória. Então, começa lá em cima, né? Então, o indivíduo chega com febre ou sintoma respiratório. E a primeira coisa que as equipes de saúde vão perguntar: você retornou de viagem de área afetada nos últimos 14 dias? Então, por exemplo, você foi no começo a preocupação era com a Itália, né? Você foi para a Itália, para a China,
né? Agora, né, tem já um risco maior. Então, essa é a primeira pergunta, tá? Se o indivíduo pegou e falou que... E aí a gente também pode identificar se ele teve febre ou sintoma respiratório. Teve contato próximo de caso confirmado ou suspeito? Se o indivíduo disser que não fez viagem e que não teve contato, você já exclui ele. Então, ele pode ter outras tantas doenças, né? Pode ser uma gripe causada pelo vírus H1N1. Então, mas a gente vai descartar essa determinada doença, tá? Vamos supor que ele tenha dito que sim. Ah, não, né? Eu entrei em contato com alguém que teve a doença. Ok, é um caso que é considerado suspeito. O que vai se fazer com esse indivíduo que tem uma suspeita, né? Nós vamos então coletar uma amostra respiratória, tá? Então a gente faz uma coleta, é bem chatinha, e aí para pesquisar, né, se esse indivíduo então apresenta então o SARS-CoV-2 ou outro vírus respiratório, tá? Então, é uma coisa que tem se feito bastante, esse exame se chama SUAB. Então, você tira lá uma secreçãozinha do indivíduo e faz essa análise. É excelente, é importante. Na verdade, tem-se já feito isso, eu já tinha observado isso anteriormente, né? A COVID com crianças, eles têm feito bastante isso para entrar com os medicamentos adequados, tá? E agora para confirmação de caso. Lá em cima, a gente também pode pensar em indivíduos que tiveram contato domiciliar com caso confirmado nos últimos 14 dias e febre ou sintoma respiratório. Pode ser, por exemplo, falta de ar, tá? Então, nesse caso, observam-se outros sinais e sintomas, como, por exemplo, dor de cabeça, calafrio, aumento, então, dos gânglios linfáticos, diarreia, náusea, vômito, tá? Se o indivíduo que teve contato com um parente, por exemplo, que mora na sua casa, mas ele não apresentou nenhum desses sintomas, excluído, não tem a doença. Pode ser que você tenha entrado em contato, mas não tenha a doença. Se sim, vai fazer da mesma forma, essa coleta. Então, se eu tenho então uma suspeita ou um caso provável, eu vou fazer a coleta com um SUAB respiratório para identificar se aquele indivíduo então está ou não com o vírus. Vamos supor que tenha dado negativo, o indivíduo negativou então esse teste respiratório, né? Então eu descarto a COVID-19. Pode ser até que eu confirme alguma outra doença, mas descarto ela, tá? E aí pode ser que seja então positivo, como eu disse, para outro vírus, certo? Vamos supor que ele fez essa coleta e deu positiva para SARS-CoV-2, tá? O que acontece? Deu positivo, confirmei, tá? Então, esse processo aqui é muito importante para que ocorra a confirmação dos casos, né? Por isso que é importante que se faça, então, essa coleta respiratória e para que se consiga ter certeza dos casos, não só suspeitos, mas confirmados, tá? Então, se vocês olharem a divulgação dos dados hoje da COVID-19, vocês vão encontrar lá casos suspeitos, tantos, casos confirmados X, confirmados somente pelo exame, tá? Pessoal, então hoje a vigilância epidemiológica ela tem várias bases de dados, né, no sistema de informação do SUS para conseguir então ter informação daquela determinada doença ou agravo, tá? Então, o primeiro local é o mais importante, né, quando a gente pensa, né, numa doença ou agravo, é através do SINAM, do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Então, por isso que é muito importante que ocorra o registro da notificação daquele determinado caso, ou suspeito ou confirmado, tá? Outro sistema que vai dar informação é o Sistema de Informação de Mortalidade. Então, justamente, né, através das certidões de óbito, a gente vai identificar, né, a causa de óbito, qual foi a causa. E aí, então, outro dado importante para identificar o número de casos. Também posso pegar informação do SINASC, que é o Sistema de Informação sobre os Nascidos Vivos. Então, é importante identificar quantas crianças nasceram e quantas tiveram determinado agravo, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter lá como notificação semanal a mortalidade infantil, né? Então, através do SINASC a gente consegue identificar isso.
do SIH, que é Sistema de Informação Hospitalar. Então, nesse momento agora, a gente vai pegar bastante informação de quem está hospitalizado, por exemplo, pela Covid-19. SIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, né? Então, também quem foi ao ambulatório e que tem determinada doença, tá? Então, por exemplo, no ambulatório de cardiologia, quem tem doença de Chagas, né? O SIAB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica, né? Então, essas equipes estão em ação, então identificando novos casos. E o site os dados, né, do IBGE, que trazem informação também do quantos homens, quantas mulheres tem naquela determinada região e outras características. Então, dessa forma, né, o DataSUS, que é o Departamento de Informação do SUS, ele vai coletar todas essas informações desses setores e a partir daí é que é possível a vigilância epidemiológica fazer um planejamento e avaliação em saúde, tá? Então, como eu disse para vocês, né, tudo começa lá no micro, né? Então, a importância daquele profissional de saúde fazer a notificação sempre que tiver um caso, né? E também é importante a gente orientar, por exemplo, né, uma pessoa que sofreu um abuso sexual, que ela precisa entrar em contato com setores de saúde, né, para que esse caso seja notificado, né? Ou um caso de violência doméstica, um caso de suicídio ou suspeita de suicídio, né? Então é importante direcionar essas pessoas ao setor de saúde para que justamente consiga se notificar de forma adequada esses casos. E aí sim é possível um planejamento adequado e avaliar se aquelas intervenções tiveram um bom resultado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, então, o que é a vigilância epidemiológica, né? Qual que é a finalidade dela, como que se escolhe, então, né, as doenças ou agravos que são considerados de notificação compulsória, como é feito o fluxograma, então, para conseguir-se, então, ter esses dados, né, de agravos ou de doenças de notificação compulsória e como que deve ser feito, então, o preenchimento da documentação para que isso chegue, então, aos órgãos que vão fazer justamente essa coleta de dados, né, essa análise dos dados, tá bom? Pessoal, após a aula, então, eu aguardo vocês lá na nossa sala virtual, tá? No nosso encontro virtual, não na sala, no encontro virtual. E daí agora, então, a gente vai, então, vocês vão responder junto comigo, né, alguns testes que estão, então, no sistema online. E também eu trouxe para vocês alguns casos clínicos para a gente responder juntos, com a ideia de preparar vocês para concursos públicos e também para a prova que vocês terão, tá bom? Aguardo vocês lá. Beijo!